Oi, Gires, como você está? Bem-vinda à comunidade que nos assiste ao vivo. Também, olha, a gente sempre bate um papo alguns minutos antes de começar a conversa, né? Prefiro chamar de bate-papo, não de entrevista, para conversar sobre o que acontece no mundo aqui com Gires. E a verdade é que eu acho que é a primeira vez que não sabemos nem por onde começar. São muitos temas. Sempre feliz de estar aqui com você e a comunidade. Abraço a todos. Antes de começar, já quase fizemos outro programa, já vai dar 1 hora. E só listando os temas. Complicadíssimo. Acho que tivemos uma semana muito intensa, uma semana com muitas notícias, tanto no país quanto em temas regionais da América Latina. Claro, agora o tema do Alasca. Entre essa reunião que vai acontecer, talvez já tenhamos notícias demais no momento em que estiverem nos assistindo, que estiver sendo transmitido. Exato, uma observação. Que o Gires está certo em comentar, pois nós estamos 8h57 da manhã, quando estamos gravando isso, mas normalmente é transmitido à tarde, esse é normalmente o horário, vamos tentar transmitir o mais cedo possível, mas então não sabemos o que vai acontecer com relação ao Alasca até este momento. Quando vocês estiverem assistindo mais tarde, já saberão exatamente o que aconteceu. Bom, Porque sim, algumas coisas interessantes já são conhecidas, porque também muitas dessas reuniões. O mais importante nem sempre é o que dizem a você. Digo porque sempre é preciso quebrar os esquemas que trazemos de como vamos conduzir a conversa. Eu acho que eu realmente não espero que aconteça nada. assim, até esse ponto que está acontecendo, Trump falou com Zelensky instantes antes. Publicarem isso me parece um sinal. Como que dizendo para Putin, tipo, não vamos virar totalmente as costas para a Ucrânia. Curioso, você sabe com quem ele falou? Isso me chama a atenção. Com Lukashenko reportaram isso agora? Me chama a atenção ele ter falado com Lukashenko, pois é isso no fim. Ele é apenas um fantoche do Putin, embora eu sempre tenha achado que é mais do que isso. Quer dizer, ele é muito astuto, claro, não pode simplesmente virar as costas para Putin e pronto. Mas eu realmente acho que Lukashenko às vezes age por conta própria, né? O que também pode ser uma mensagem de equilíbrio. O falar, ou seja, dizer, vamos ver, ok, falo com Zelensky, mas também falo com um parceiro muito próximo de Putin para enviar a mensagem. Sou neutro, estou buscando a neutralidade, falo com todos totalmente. Vai ser um dia muito noticioso. A semana inteira todos estão atentos a isso. Mas enquanto olhamos, essa cúpula busca um possível acordo de paz, cessar fogo ou negociação comercial. Ou no que isso resultar, pois toda a região está em total efervescência, ou seja, Colômbia, Equador, Bolívia, Brasil, Peru. Haiti, Venezuela. Sim, está tremendo. Ou seja, tem várias questões aí. Na América Latina podemos ir de norte a sul, como você quiser, mas do mais recente, já que estávamos falando do Trump, tem esse envio, pois não ocorreu na última sexta-feira, o envio de 26. Acho que foram 28, mas não sei quantos líderes de cartéis. Tinha o Tuta, eu nem lembrava dele e dos outros personagens. Eles os enviam para os Estados Unidos, mas além disso, no mesmo dia, prendem 26 membros de um cartel, 27 membros de um cartel. Uma geração em águas calientes. Ou seja, teve muita ação em drogas. Um drone americano no estado do México, dando uma volta ali com relatório. É preciso lembrar que isso também aconteceu lá, não? Em direção a Sonora, Sinaloa. Não, mas aqui na Baixa Califórnia, do Mar do Pacífico, exato, né? O Pacífico em geral, não. Teve um avião lá, mas depois ocorreram vários movimentos importantes, inclusive de políticos. Quer dizer, os vistos cancelados e tudo isso. Ontem cancelaram o visto da prefeita de Mexicali, a capital da Baixa Califórnia, uma prefeita indicada pela governadora, pela Marina Del Pilar.
É uma senhora, digo assim, que sem ofender. Ela é atriz de teatro, colocam como prefeita e não mexe um dedo. Desculpe, se não tem a autorização da governadora, o gabinete da prefeita é da governadora. Ou seja, ela é literalmente a Lukashenko da Marina Del Pilar. E ontem o Semanário Z noticiou que o visto dele foi retirado. No mesmo dia em que Marina Del Pilar declara na cidade do México sobre a devolução do visto para ele. Mas você acha que vão devolver para ele? Olha, eu não tenho ideia. É complicado, pois os Estados Unidos da América enviam sinais contraditórios ao México. Donald Trump diz que o México faz o que ele quer, mas essas são declarações típicas, fanfarronas e arrogantes dele. Você também vê um drone sobrevoando o estado do México? Depois surge a prisão do ex-diretor da Pemex, que, segundo o México, está ligada ao caso Odebrecht. Corrupção, não é? Corrupção? Diziam que sim, sim. É assim. E se os Estados Unidos realmente o prenderam por uma cooperação bilateral entre México e Estados Unidos e vão extraditá-lo para o México? Isso, para mim, provavelmente marcaria um sinal de reconciliação entre os dois governos. E seria uma demonstração de paz, de amizade, de cooperação, agora sim, dos Estados Unidos. Sim. O advogado desse personagem afirma que não, que foi um processo migratório e que justamente ele está nos Estados Unidos pedindo asilo político. Dado que a investigação que o Ministério Público tem está baseada nas declarações de Emílio Lozoya, mas sem nenhum fundamento além da própria declaração. Ou seja, enfim, estão acontecendo muitas coisas. Muitas coisas. Bom, rapidamente, né? Então, vamos ver. Acontece essa operação no México. Esses grupos são enviados, muita gente é presa. O número de redução de homicídios é importante, tipo 25%. Menos homicídios, embora, bem, os números também possam estar meio maquiados, mas pelo menos dá para sentir que algo está sendo feito. Vou deixar o número de lado, pois para mim o mais importante é que números podem ser facilmente manipulados. E mais, agora que não temos órgãos independentes analisando os números, no entanto, é inegável que há uma mudança de estratégia. 2. Houve operações contra entidades do governo, mas até agora só em prefeituras, algo que não ocorria antes. Ou seja, as detenções que aconteceram em Chiapas, as detenções que têm ocorrido em todo o México, né, contra policiais da polícia, membros das prefeituras, esse é um avanço que já não existia mais no México. Não, já não. Fazia muitos anos que não víamos algo desse tipo, a não ser que fossem inimigos políticos. E não me refiro necessariamente a partidários, porque também pode ser dentro do próprio grupo, ou quando são municípios muito pequenos, ou algumas ações acabam sendo insignificantes, pois tratam-se de operações bem estruturadas e organizadas. O número de detenções que a Secretaria de Segurança Pública divulga também é um número extremamente alto. Há muitas controvérsias. Veja, onde você os coloca? Quer dizer, não cabe, você não pode falar de tantas detenções assim. Teremos que ver, mas se estamos vendo ações, podemos dizer, é por pressão dos Estados Unidos? Ou é porque é a Cláudia Sheinbaum e uma mudança. De qualquer forma. De qualquer forma, o ponto é que isso está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. E isso também tem sido uma urgência, né? Porque no final há toda uma estratégia por parte de Trump de querer atacar Canadá e México até resolver a questão da segurança, né? Basicamente foi a primeira ordem executiva que ele fez, que foi o tema da segurança da fronteira. Digo, é uma fronteira militarizada do lado dos Estados Unidos e militarizada do lado do México. Tem detalhes? Ou questões que passam despercebidas justamente por tanta notícia ou pelo impacto midiático que a manchete gera. E muitas vezes não vemos as letras miúdas. E isso não digo como crítica, mas sim o contrário. O motivo da expulsão, não extradição, desses novos 26 personagens de alto escalão do narcotráfico
No total, já são 55. Sim, esses personagens já estavam detidos no México. O processo de extradição basicamente não é um julgamento em si, porque quem o determina é o secretário de Relações Exteriores, mas passa por um juiz e é dada a oportunidade. O detido é notificado para que possa apresentar um recurso de amparo e possa se defender nos tribunais contra a extradição. Para que exista a extradição, tem que ser um crime que exista em ambos os países, que ambos os países reconheçam. É um procedimento judicial, administrativo, judicial. Aí podemos ter uma pequena controvérsia, mas bem, isso é o de menos. Aqui falamos de expulsão. A expulsão não existe como figura jurídica, porque é uma expulsão. Porque, literalmente, você pega eles, coloca em um avião e manda embora. Não existe um procedimento em sentido estrito, é ilegal. Qual argumento a Secretaria de Segurança Pública apresenta à promotoria? Eles usam a Lei de Segurança no artigo 5º? Acho que não há nada que justifique isso. Mas eles dizem que é questão de segurança nacional. E dizem que é porque eles continuam operando dentro dos presídios. Vamos ver, quero me entender um pouco. Valor reconhecido, admitam. Que eles... Traficantes de drogas operam dentro dos presídios, dentro das prisões, deixa eu voltar. Como diabos eles operam e é permitido que continuem operando traficantes de drogas e outros criminosos dentro das prisões? Olha, o que você deveria fazer é pedir, façam a cirurgia e prestem atenção. O recém-nomeado e ratificado no Senado para chefiar a unidade de inteligência financeira, substituindo Pablo Gomes, era o responsável pelas prisões. Então, você está me dizendo que esse cara permitia que o narcotráfico operasse dentro das prisões e agora ele vai ser o chefe da unidade de inteligência financeira? Não sei se é o melhor perfil. Eu não conhecia o cara, mas sei o cargo que ele tinha. Sei que a situação dos Cerezos é extremamente complicada. Agora mesmo em Veracruz acabaram de assassinar o diretor dos Cerezos. E isso é uma constante. É um cargo muito complicado por natureza, mas pelo menos está se admitindo que ali existe um grande problema. Espero que não fique só na admissão de que os narcotraficantes controlam as prisões, mas que o governo realmente haja. Algo? Ô, Jerez, já que estamos nesse assunto e que vamos avançar territorialmente, né? No Caribe, meu café da manhã, bom apetite. Bom apetite, eu aqui com meu cafezinho. No Caribe, pois é reportado de forma anônima. Vaza, embora eu ache que vazam de propósito. Onde militares dos Estados Unidos passam a informação para a mídia americana, para a mídia dos Estados Unidos da América, e dizem, olha, vamos estar operando. Já no Caribe há uma operação onde são mobilizadas tropas aéreas e navais dos Estados Unidos no sul do Caribe. Isso depois foi confirmado. Foi confirmado depois por Marco Rubio, porque não se sabia, né? No começo foi uma surpresa. Marco Rubio não confirmou. E basicamente vão fechando, né? Ou seja, começou com o México, mas vão fechando desde o Caribe, que é por onde passa muito desse drogas e tudo isso. E também de pessoas. Então eles vão fechando o cerco, digamos assim, da estratégia. E agora está no Caribe também, né? Então é como... É preciso retomar um pouco as declarações da promotora dos Estados Unidos, Pam Bondi, sobre o fato de que Nicolás Maduro, como líder do cartel dos sóis, utiliza Honduras, Guatemala e México como ponte aérea em troca de dinheiro. Ela acabou de declarar isso. É preciso retomar o vazamento do New York Times da semana passada, que afirma já haver autorização assinada para militares dos Estados Unidos da América atuarem na América Latina contra cartéis de drogas. Aqui, atenção, e digo isso como mexicano, que tudo vá para o sul. Que Cláudia Sheinbaum esteja fazendo sua parte e os acordos que ela tiver. Mesmo que os drones venham aqui e levem quem tiverem que levar, 100 mil, 1.200 narcotraficantes, tanto faz, mas tomara que o problema não seja aqui, pelo perigo que representa.
A situação da Venezuela é muito complexa e Maduro me parece indefensável. Não tenho nenhuma dúvida de que ele realmente esteja relacionado com um crime organizado, que de fato seja uma liderança ou um cúmplice, ou tenha um envolvimento muito próximo com o narcotráfico. É um indicativo? Então, já que estamos indo para lá, vários pontos. Aí, um que está claramente apontando para Maduro, para ir contra ele. Já se fala diretamente que ele é o líder de um cartel, de maneira mais... Oferecem mais dinheiro, como vimos na semana passada. Nesta mesma semana foram apreendidos 700 milhões de dólares dele. A recompensa pode ser triplicada e paga, certo? Exatamente. Carros, propriedades e iates de luxo, entre outros. Então, você já viu alguma reação de Sheinbaum a respeito? Ou de todos? Olha, ficaram calados porque você viu que antes era... Saíram para defendê-lo e eu pensei, só falta os políticos mexicanos defenderem o Maduro. Uma preocupação. O fato do silêncio de Sheinbaum foi muito importante e acho que para o México extremamente positivo. Para começar, para qualquer governo, mesmo que seja de esquerda, aliás, com mais razão ainda se for de esquerda, carregar com um ditador como Maduro é um peso. Ponto final. Isso não me faz esquecer. Sabe de outra coisa? Também não comenta absolutamente nada agora. O negócio de Israel, porque ela é de origem judaica, né? É um tema que já tinha sido comentado várias vezes no começo. Houve atritos com Israel. Agora, com tudo acontecendo, até a fome virou tema. E olha, o México tem um comentário... Só que foi feito, e me parece muito correto, de verdade. Sim, que é a questão dos refugiados. O México, né, historicamente, sempre foi um país que recebe refugiados, independentemente do motivo. Sim. Que o México siga aberto, especialmente em relação às crianças. Sim. Me parece perfeito. Essa é uma posição muito adequada, pois não abordou o assunto de criticar, de atacar, de se posicionar, simplesmente a parte humanitária. É preciso distinguir em todo conflito a parte dos civis da parte que está realmente em conflito, sejam grupos terroristas, narcotraficantes, exércitos, etc. E essa parte que o México historicamente sempre teve isso, nós tivemos refugiados basicamente do mundo todo. E é bom ver essa postura porque foi mantida a serenidade e não foi algo abrupto. Caso contrário, no Senado. E olha, quem tem a responsabilidade pelas relações internacionais é o Senado. O Senado acaba de aprovar um acordo promovido pela mesa diretora. Nem o Partido Ação Nacional, nem o Partido Revolucionário Institucional, nem o Movimento Cidadão quiseram votar nos termos em que foi feito, sob esse argumento. Se Noronha fez bem em reconhecer isso, de que esse foi um posicionamento redigido pela mesa diretiva do Morena, sem apresentação às outras forças políticas. E nesse posicionamento se fala e se denomina como genocídio o que Israel está fazendo, condena-se o genocídio por parte de Israel. É um posicionamento bastante forte e se reconhece o Estado palestino. Atenção, não é reconhecimento oficial, só o Senado pode tornar oficial. É um posicionamento, mas sim, é muito simbólico, ou se é muito forte, que seja o Senado quem emita um posicionamento, nos termos em que fez. Me parece que um posicionamento de condenar qualquer massacre é correto pela parte humanitária. Qualquer posicionamento sobre o tema de receber asilados políticos me parece correto. Mas, se tomar partido, falar sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, falar sobre a condenação do genocídio provocado por Israel, aí já existe uma posição política e é o Senado quem deve fazer isso. Aí, deixa eu ligar isso um pouco com essa possível ou provável guerra interna dentro do Morena. O que Cláudia Sheinbaum faz bem, quem mais dificulta é o próprio Morena. A maior oposição que existe agora é o Morena.
Eles estão brigando. Essa situação torna ainda mais difícil a relação com os Estados Unidos. Ou seja, não é um momento para tomar posturas que compliquem uma relação já tão complicada como a que o México está vivendo. Ou, caso vá fazer isso, entre em acordo com a presidenta e sigam na mesma sintonia. Não é para passar a mensagem de que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Ou seja, a falta de unidade está aparecendo no Morena, não, nem mesmo na oposição. Na verdade, acho que a oposição tem se mantido muito mais alinhada com a própria presidenta nas questões internacionais. Por uma questão lógica, não por afinidades. Os próprios governadores da oposição, porque estão em sintonia com o discurso de Cláudia Sheinbaum na ação bilateral. Eles são afetados e a relação se rompe, pois seus estados também são afetados. Ou seja, o tema tarifas não afetariam só a Sheinbaum, mas todos os mexicanos. Acho que aí. Sim, eles tiveram. Muito prudente. Os imprudentes têm sido Noronha, Monreal, Dana Augusto e até Gutierrez Luna, com tais posicionamentos. Então, estávamos agora com esse negócio do Maduro e tudo isso. E ultimamente Petro, que quis se posicionar, né, falando também da Colômbia e do que está acontecendo por lá, Petro quis se posicionar como um crítico ao Maduro. Você deve se lembrar que ele chegou a dizer no início de... A eleição fraudulenta do ano passado, né? Basicamente, ele disse que foi uma eleição fraudulenta, etc, etc. Maduro e Petro pareciam afastados, mas agora são novamente parceiros e amigos. E o que você quiser dizer, né, está aí. E está curioso agora com essa ideia de ter uma zona de fronteira comum onde vão fazer intercâmbios e não sei o quê. A área mais perigosa, conhecida pelo plantio de cocaína e outras coisas, eles provavelmente estarão nessa zona agora, né? Apostando que será uma avenida ou estrada grande, assim, você pensa, o que está acontecendo? Por que essa mudança em Petro? Ou ele sempre foi assim e só disfarçou um pouco? Petro já está de saída, não acha? Ano que vem tem eleição. O que você acha? Bem, o caso do Miguel Uribe Turbay, certo? A maneira como ele lidou com isso, terrível. Quer dizer... Olha, Petro, eu acho. Quer dizer, eu me sinto um pouco mal porque, vou dizer, como estrangeiro, não sou colombiano, com todo respeito aos colombianos, mas já estou começando a acreditar que realmente Petro, se ele tem problemas mentais ou problemas de outro tipo, ou não sei se alguém realmente gosta dele, tem carinho por ele, quer vê-lo com sucesso, tirem o maldito celular dele, porque ele basicamente se comporta como um idiota no Twitter. Quer dizer, vamos ver. Primeiro, o caso do senador e pré-candidato Miguel Uribe. É preciso lembrar, há alguns meses ele sofreu um atentado onde levaram um tiro na cabeça. A Colômbia, como muitos países latino-americanos, está passando por uma polarização muito extrema. Uns culpavam o governo, outros falavam em autoatentado. Que Miguel Uribe ia sair, que ia conseguir se recuperar. Ele ficou na terapia intensiva por muito tempo e, infelizmente, faleceu. A primeira coisa que me chamou a atenção, e comentamos isso naquela manhã, foi o silêncio que Petro manteve, que não tinha enviado nenhuma mensagem. De qualquer forma, né, além das posições políticas, é a morte de uma pessoa de grande importância, de um senador que, além disso, era pré-candidato à presidência. Mesmo em posições opostas, esperaria isso de um chefe de Estado. Bem, algumas palavras de condolência, talvez muito breves, talvez muito sóbrias, mas sim dizer: olha, um abraço para a família, nossas condolências, estamos com vocês. Isso é política, não sei. E o que o Petro faz quando finalmente responde dizer? Ele ameaça processar quem o envolve, mas seu governo está implicado, pois a dignidade do povo está em risco. Vamos ver, Bela, espera aí, o quê? Ou seja, vamos ver, ele acabou de falecer. Você já está politizando e se vitimizando. Você, que é o presidente da República, né, a maior autoridade do poder político, não é?
A vítima sou eu, não o assassinado. Veja bem. Ainda está no funeral e já está se fazendo de vítima no Twitter. Uma loucura, sim, uma loucura. Quer dizer, é uma loucura esse tipo de reação. Quer dizer, eu em nenhum momento imaginei que Petro ou seu governo pudesse ter algo a ver com isso. Veja, há grupos de interesse, principalmente o narcotráfico, grupos guerrilheiros, sei lá, que obviamente pelas posições políticas de Miguel Uribe, né, o veem como um inimigo. E provavelmente por aí deveria seguir a linha de investigação, e muito provavelmente é por aí mesmo. Mas Quando você lê Petro dizendo isso, você pensa, peraí, espera aí. parece suspeito, quer dizer, Explicação não solicitada, culpa admitida, exatamente, acusação. Não está dizendo nada? e você sai dizendo, ei, eu não tenho nada a ver com isso. E eu vou processar quem tem a ver, porque a vítima sou eu, não quem foi assassinado. Olha, se tivessem se passado 4 ou 5 meses e isso já fosse um caso de perseguição, de que, olha, todo mundo está te apontando, tudo bem, faz sentido. Não tinha nem 24 horas que ele tinha morrido. É ridículo. Não sei se é um narcisismo de querer sempre ser o centro das atenções. Não sei se é simplesmente imbecilidade ou se ele realmente tem alguma culpa. Não sei, não posso saber e muito provavelmente nunca vou saber. No entanto, realmente chama bastante a atenção. Depois, 2 dias depois que é o funeral, publica uma carta para Álvaro Uribe sobre o magnicídio de Miguel Uribe. Não são parentes, só compartilham o sobrenome que é comum. Onde Álvaro Uribe também responde a processo judicial. Querem prender por suposta corrupção. Não sei e não duvido se isso não é, mas obviamente ele sim se percebeu como político e ele sim aponta para Petro. Por causa do seu discurso, Petro. E mais uma vez ele parte com tudo. Vamos ver, você está respondendo a uma pessoa que está sendo investigada, você está elevando ela, está dando muito mais voz e está polarizando ainda mais. E dentro desse cenário, enquanto acontecia o funeral, vale muito a pena ouvir as palavras do pai de Miguel Uribe, que sim, deixa entrever a possibilidade de que o governo tivesse algum grau de responsabilidade. Acho que ele lida bem, pois isso não quer dizer que puxou o gatilho. Mas isso significa essa polarização que está sendo gerada a partir da presidência? Em um país com tantos grupos paramilitares e a história da Colômbia, quando o presidente foi guerrilheiro? Caramba! Precisamos moderar o tom e ser responsáveis ao falar no poder. Petro não é qualquer um. E no meio desse discurso tão comovente e simbólico, é divulgado um novo atentado contra outro deputado, que é o deputado Triana, onde o mais preocupante nem é o atentado em si. Ele solta um comunicado e diz: já faz 1 ano que peço mais segurança para vocês. Eu acabei de ser ameaçado na semana passada e aqui está a resposta, onde o governo me diz que não, e não só me ameaçaram. E eles enumeram uma série de deputados que foram ameaçados pelos grupos do narcotráfico. E ao senhor dão 8 ou 9 tiros. A caminhonete estava blindada. Por sorte, não aconteceu nada mais grave, mas você pensa. Veja se você já entende o contexto em que está agora. Se há ameaças específicas, se há um pedido formal, por que diabos negam um círculo maior de segurança? Sim. Quando isso aconteceu, a gente pensaria, quando aconteceu com Miguel Uribe, a gente pensaria, poxa, agora a Colômbia se protegeu. Protegeu todos os seus políticos, não é? Pelo menos protegeu os de alto perfil, colocou segurança, afinal ninguém quer que isso aconteça de novo, né? E semanas depois acontece isso, ou seja, é impressionante. Agora tem 2 assuntos aí, só para ser rápido, da Colômbia que eu também não posso deixar passar despercebido. E já Agora, sim, com a questão da Venezuela. Primeiro, a disputa territorial que tem com o Peru e esse aumento de tensões causadas pelo Peru. Não sei se ontem, anteontem, não me lembro bem, teve 2 pessoas colombianas que estavam neste ilhote que foi criado pela mudança de curso do Amazonas. Não é? O leito?
que esta ilha é minha, mas o tratado diz que eu estou deste lado, pois é meu. Se o leito mudou, não é minha culpa. Para mim, me parece totalmente um distraidor. Mas se as tensões continuaram aumentando, o Peru já mobilizou tropas para essa região? Não estou dizendo que vai haver um conflito armado, mas é um tema que, na relação bilateral entre Peru e Colômbia, né, está gerando fricção. Petro, com a questão da Venezuela primeiro. Ele faz um comunicado ruim que Maduro aproveita. Muito bem, porque basicamente ele diz: vamos coordenar os exércitos da Venezuela e da Colômbia, porque somos a grande Colômbia de Simão Bolívar. E que? Diz Maduro: claro, irmão, somos iguais, nossos militares atuarão juntos e nos defenderemos. E obviamente o Maduro, o que ele faz? Ele aumenta a situação. Já. Depois pegam o Petro e ele recua, diz: não, não, não. Na luta contra o narcotráfico, ele já reduz um pouco o tom. Mas são esse tipo de bobagens que estão colocando o Petro em uma posição muito complicada. Rumo à eleição de 2026, veremos se ele buscará a reeleição, o que é mais provável. Vamos ver que personagem aparece. Tem um personagem também de esquerda aí, na verdade. Não lembro se a Colômbia permite reeleições. Mas pode haver uma mudança com essa administração do Petro, sobretudo por esses temas que vieram polarizar ainda mais e por esse apoio que continua mantendo com Nicolás. Uma última mensagem da Colômbia que para mim foi muito forte. O simbolismo está na presença do embaixador que chega com o advogado e a família de Miguel Uribe ao funeral. O imperador dos Estados Unidos, isso mesmo, chegou ao Funeral. um resultado muito Claro. e uma Interferência, pois os Estados Unidos se intrometem na política de toda a América Latina. Sim. Já fez isso no caso de Álvaro Uribe, declarando que isso é uma perseguição política. Declarando que este tema está sendo impulsionado pela esquerda. Petro basicamente afirma que Álvaro Uribe é totalmente inocente. Não sei, mas os Estados Unidos também não sabem ainda, por Deus. Podem intuir, podem acreditar que se Trump tem suas simpatias, que bom, mas daí a uma declaração oficial? Há um grande abismo e a presença do embaixador dos Estados Unidos da América em o funeral de Miguel Uribe é uma mensagem política fortíssima. Nicolás Maduro deve cair, sou totalmente a favor de qualquer forma. Mas olha, eu não acho que eles estejam fazendo isso por uma questão de justiça, não acho que estejam fazendo. Porque os Estados Unidos não são o paladino que busca o melhor, não mesmo. Existe um pano de fundo político e estamos vendo isso, né? E cada vez mais forte. E a queda diz... Nicolás Maduro pode causar a queda de outras pessoas, seja positiva ou negativamente? Qual o problema para latino-americanos? Olha, que nos digam Colômbia, México, Honduras ou Guatemala, que foram os mais citados. Que nos digam que tem relação com o narcotráfico, ninguém duvida disso. Não podemos negar, falta clareza moral para recusarmos, nossos políticos são incapazes. Isso é uma intervenção política, não de narcotráfico. Não, realmente há evidências de sobra de como tem sido a relação entre o narcotráfico e a política. E em questões como a Colômbia. É preciso lembrar que sempre houve essa proximidade entre os grupos paramilitares, que também são grupos políticos muito mais ligados à esquerda. Inclusive, de onde vem Petro com a questão das drogas e o autofinanciamento, né? Algo... E dentro de tudo isso há um país que precisamos acrescentar, que é o Equador, com o OBOA, ou seja, o que está acontecendo lá? O que você observou? Um personagem também muito polarizador que vive criticando o MLO, mas acaba repetindo as atitudes dele. Estou chamando o processo atual do Equador de mexicanização ou obradorização de Oboa, porque Oboa não tem um mandato. Ele faz reformas, incluindo dados biométricos. Isso te soa familiar?
Maior militarização, que os militares e os policiais tenham uma espécie de indulto antecipado, é estrutura militarista. Sob o pretexto da luta contra as drogas, contra o narcotráfico, etc., eles enviam essas leis para uma assembleia já controlada por Novoa, onde o legislativo aprova tudo para ele. Organizações civis diferentes promovem algo semelhante ao mandado de segurança. Buscando a suspensão dessas normas, o Tribunal Constitucional, que seria a Suprema Corte ou algo semelhante, faz uma suspensão temporária. Ou seja, esses artigos, à primeira vista, parecem violar garantias e direitos humanos. O que você tem que fazer? Eu o suspendo enquanto analiso e decido se é ou não é violador da Constituição. O que diz Novoa? Não, os magistrados, os juízes constitucionais estão tirando a paz dos cidadãos e convoca uma marcha. O presidente da República, o presidente do Equador, convoca uma marcha contra o Tribunal Constitucional. Por quê? Porque o tribunal está fazendo o seu trabalho? Qual é o trabalho do Poder Judiciário? Ter controle constitucional sobre executivo e legislativo. Você, como executivo, atua dentro do marco constitucional. E se ultrapassar esse limite, meu papel é te frear. A Assembleia Legislativa faz leis, mas se forem contra os direitos humanos, devo impedir. E o que faz da forma mais populista? Novoa como uma marcha, como fez Maduro 1000 vezes, como as marchas que aconteceram no Zócalo. Colocam uns cartazes com o rosto dos juízes, dizendo assim na placa: eles são os que te roubam a paz. E o discurso que o grupo do Novoa está fazendo é que a delinquência é problema dos juízes, porque os juízes não querem que sejam feitas leis para colocar os criminosos na cadeia. Vamos ver. É a mesma narrativa que López Obrador usou contra o poder judiciário, mas ainda vai além. Foi convocada uma consulta popular para dezembro. Traz 7 perguntas. Vou eliminar as que considero sem importância, como cassinos e bases militares. Uma delas é a extinção do Conselho de Participação Cidadã. Você já ouviu sobre o fim dos Conselhos Cidadãos e Autônomos? Autônomos? Claro, sim. Isso já vimos no México com López Obrador. Reduzir assembleístas ou eliminar deputados de sua familiar? Também. Ok. Eliminação do financiamento dos partidos políticos, sua familiar? López Obrador. Ei, tudo. López Obrador não usou impeachment contra juízes constitucionais, mas sim uma reforma judicial, que é pior. O argumento de López Obrador é o mesmo usado por Novoa e sua equipe. Tem algum deputado? Castillo, olha, é um excelente orador para debater, achei magnífico. Ele é um demagogo populista de primeira e me chamou muito a atenção porque usava como exemplo o contrário. Precisamos dessas reformas para evitar o destino de López Obrador e Cláudia Sheinbaum. Juro que eu não sabia se ria ou chorava. Ou seja, vão fazer a mesma coisa. Ou seja, vão Fazer. a mesma coisa para não acabar igual. É insano, é uma loucura. O que está acontecendo no Equador me parece algo super digno de destaque. Amanda Villavicencio é filha de Fernando Villavicencio, que foi candidato à presidência do Equador pela direita. Ele é assassinado? É aí que entra Novoa e a filha de Villavicencio, que todos imaginariam estar em sintonia com Novoa. Ela publicou algo excelente. Disse que a luta do pai era por liberdade e democracia. Não queremos ditaduras de nenhum lado. Ou seja, jogando na cara do Novoa que justamente o comportamento que o Novoa está tendo é o mesmo que o Correa teve. Exatamente. É o mesmo contra o que lutavam, só que agora querem o poder. Insisto, é basicamente isso. O mesmo que aconteceu com López Obrador. López Obrador, no discurso pelo qual chegou ao poder, dizia:
Não queremos militarização, não queremos essa questão dos dados pessoais biométricos. A lei de segurança interna é inconstitucional e ele chega ao poder e pega todas elas e agora ele faz e continua fazendo. Claro, Máxima hipocrisia. No Equador vemos a política se mexicanizando, ao meu ver. Um absurdo que ainda existam setores influenciados por esse discurso. Entendo que vive uma situação complexa de segurança, como vivemos em muitos países. Isso não quer dizer que você deve entregar todo o poder ou seus direitos ao governo. É perigosíssimo, na melhor das hipóteses, e era o mesmo argumento que eu usava para o caso do México, na melhor das hipóteses. Que Novoa seja um anjo caído do céu com as melhores intenções. Como garantir que quem vier amanhã não abuse desse poder? claro, Guides, em 2 dias haverá eleições na Bolívia e vão tentar eleger presidente, vice-presidente, Congresso. Diz Esteban Morales, que deixem de votar ou anulem o voto. O que está acontecendo lá? Você percebeu algo disso? Sim, é fascinante. Assim como O Equador é o nosso passado recente, a Bolívia, para mim, é o nosso próximo médio prazo. Eleição histórica na Bolívia. Partido fundado por Evo Morales em 2005, que assumiu o poder em 2006. O movimento ao socialismo tem cerca de 20 anos. Está há 19 anos no poder. Não tinha perdido uma única eleição e hoje parece quase impossível que consiga sequer chegar ao segundo turno eleitoral. Antes de tudo, a Bolívia está passando por uma crise econômica muito forte. É preciso lembrar que no primeiro mandato de Evo Morales, o partido dele é o Movimento ao Socialismo, acho que se chama... Andino Social, não me lembro o que significa o A, mas é social. Houve um boom econômico chamado de milagre na Bolívia, mas isso ocorreu em outros países também, como Venezuela, México e Brasil. É importante ver esse contexto, que foi esse aumento das commodities, como foi chamado, que foi esse período em que os recursos naturais aumentaram de preço de forma impressionante. E a Bolívia, por causa de seus recursos, se saiu de maneira magnífica. O ministro da Economia de Evo Morales era Luiz Arce. Agora, quando Evo Morales sai do poder, coloca Luiz Arce como presidente. Estima-se que haverá uma continuidade na questão política, mas começa a haver uma série de desavenças entre eles. Vou separar um pouco aqui. Existem acusações, investigações e processos judiciais contra Evo Morales por crimes como tráfico de pessoas e abuso de menores. É preciso lembrar que ele tem uma filha ou um filho com uma garota que tinha 16 anos. Como o ver, isso se chama estupro, e isso é estupro de menores, ou seja, é crime que merece prisão. Mas por outro lado, e paradoxalmente, o que mais doeu em Evo Morales é que a reforma pela qual se proíbe a reeleição por mais de 2 vezes seja ou não consecutiva. Evo Morales foi ao tribunal alegando que sua reeleição, por não ser consecutiva, deveria ser permitida, e o Tribunal Constitucional disse não, isso é reeleição, seja ou não consecutiva. E aí acontece uma ruptura muito forte. Também é assim que Evo Morales, já há vários meses, vem provocando crises políticas em diferentes regiões, onde ele tem maior presença. Nesse contexto, já na inscrição dos candidatos no início, porque já se separaram, Evo Morales impulsiona a candidatura de um jovem dentro do seu movimento, que é Androquino, se chama, enquanto o partido Movimento ao Socialismo, a parte governista, propõe Castillo como candidato. Evo Morales briga com Androquino e o que acontece é que Evo Morales começa a promover o voto nulo. Então, o que era a força política que reunia Evo, Arce e todos esses personagens? Essa corrente de esquerda bolivariana, como eles mesmos se autodenominam, ou do socialismo do século XXI, está dividida e está dividida em 3. Evo Morales pedindo o voto nulo, Androquino tem 5% das preferências e Castillo 1,2%. Segundo isso,
Samuel Doria centro-direita e Jorge Quiroga são os que estariam liderando as pesquisas. E supondo que não se vença de maneira contundente, vai para o segundo turno, 19 de outubro e 8 de novembro, o novo presidente já deveria estar assumindo o mandato, não é? O que é que se prevê que haja um segundo turno? Sim, claro. Ele já presidiu antes de Evo Morales. Samuel Doria já foi candidato e é empresário. Já participou do governo, ambos. Também junto de Evo e Arce. Tudo é direita? Sim, claro. Podemos falar de centro-direita e direita nos Programas de governos de ambos? Acho interessante, pois sugere menor participação do Estado e envolve parte de uma política econômica de impacto. Precisamos acabar com o subsídio já. Surge para nós reduzir a participação do Estado e privatizar áreas onde o governo fracassou na administração como medida econômica. Será complexo, pois ocorrerá o mesmo que com Milei. Economicamente é ótimo. Ou seja, não tenho dúvidas de que essa é a solução a curto, médio e longo prazo, porém, politicamente vai ser muito complexo. Por quê? Porque vai haver pessoas afetadas, decisões econômicas certas impactam grupos organizados da população, que podem se tornar um barril de pólvora, como na Bolívia. No entanto, são necessárias. Aqui vai depender muito da capacidade e habilidade política de quem assumir a presidência da Bolívia. E que não aconteça o que está acontecendo com a minha lei, que não conseguiu e provavelmente nem quis construir pontes de comunicação com os setores afetados. Agora, como mostram pesquisas oficiais e o que todos comentam na Bolívia, em análises e por jornalistas. Vai ser entre Quiroga e Doria, aí vai estar a presidência. Depois da esquerda, Andócrino fica em quinto lugar. Eram 10 candidatos originalmente, agora já só. Faltam 8, mas é improvável que ele suba do quinto ao primeiro lugar em 2 dias. Mas qual é a pergunta? Entre voto em branco, nulo e indecisos, fala-se de 30%, ok? Aí tem 30% que poderia mudar o rumo da eleição. O esperado seria que os indecisos fossem os que poderiam realmente mudar isso. Que é 13%, que é bastante alto, não é que esses 13% normalmente vão para um só candidato. Se participam, isso se divide entre todos, com alguns blocos dominantes. Normalmente, em eleições como esta, onde há 2 claros favoritos, quem costuma conquistar os indecisos são os favoritos. Quando alguém vai votar, raramente vota em quem acha que vai perder. Costuma votar. É sobre quem acha que vai ganhar ou quem quer que ganhe. E nesse sentido, os indecisos, o mais provável é que acabem indo para lá. Vi uma análise que achei muito interessante de que a parte dos indecisos não está nas áreas favoráveis à esquerda, mas sim nas áreas da direita. E isso é muito interessante, porque eu diria que, na verdade, o voto seria para os líderes locais e não para os governistas. Vai ser uma eleição complicada se o governo a tornar complicada. Vejo um Luiz Arce cada vez mais distante. Além dos posicionamentos políticos, além de agradar ou não agradar a pessoa. Evo Morales acusa que Arce, em novembro, fugirá do país ao entregar para a direita. Quando Evo Morales fala isso, traz tranquilidade. Quando Evo Morales diz, aqui há um complô imperialista e tudo mais, e isso nos traz tranquilidade. Ou seja, ele acha que Luiz Arce não vai interferir na eleição. Que a eleição seja democrática e livre, tomara. É muito interessante, porque, insisto, a Bolívia ela é um país que tem cerca de 20 anos. Colado à Venezuela, tanto ideologicamente quanto geograficamente. O mapa geopolítico começa a se mover e nos leva diretamente para outra eleição que vai ser extremamente importante, que é a chilena. Vale lembrar que este ano há eleição no Chile e no próximo, na Colômbia.
Admiro muito o Chile por sua democracia. O primeiro movimento de redes sociais pelo qual se conseguem fazer mudanças ou se consegue levar o debate público das redes sociais com muita força não foi a Primavera Árabe, e sim a Revolução dos Pinguins em 2005, onde, com uma reforma educacional impulsionada por Bachelet em seu primeiro mandato, jovens do ensino médio dos liceus saem para se manifestar, que eles entraram em acordo. Pelo Metroflog. E pelo MySpace eu não me lembro, ou a que veio antes do MySpace, não me lembro qual era a rede, mas imagina, em 2005 garotos do ensino fundamental, de 13 a 15 anos, pararam um país inteiro. Ou seja, num primeiro momento, ninguém deu atenção para eles, a polícia chegou e reprimiu. No dia seguinte, os sindicatos eles saíram e, poxa, com as crianças não exagera, né? E saíram mais liceus e mais liceus e mais liceus. Até que terminou com uma comissão de garotos negociando uma reforma educacional na Casa Rosada com Michelle Bachelet. Para mim, isso foi lindo e mudou a história dos protestos. O primeiro protesto, originado digitalmente e levado às ruas, ocorreu no Chile. Se não me engano, porque aí eu não poderia te dar total garantia, mas tenho quase certeza que sim. O próprio Boric saiu desses protestos. Ou você tem personagens muito importantes. Embora eu possa discordar claramente do pensamento dela, como Camila Valejo, que é líder do Partido Comunista Assembleia, mas um dos principais referentes saiu da Revolução dos Pinguins. O que eu faço com tudo isso? As transições políticas do Chile foram muito equilibradas. O Chile não caiu nas crises de outros países latino-americanos. Acredito que se manteve e demonstrou grande valor cidadão. Sim, sim. Esta eleição, além dos problemas internos que o Boric possa trazer, acho que teve um papel importante, principalmente na política externa. Como com os comentários muito pontuais que ele fez sobre a ditadura venezuelana, e ele, sendo de esquerda, me parecem refrescantes para o que estamos acostumados dessa política regional. Que ele sim foi muito claro em suas posturas e foi incisivo nelas. Agora surge uma candidata do Partido Comunista, bem mais alinhada com a política bolivariana. Bem, ela já deixou claro que não é comunista, ou seja, ela não... É comunista. Ela afirma ser de centro-esquerda, mas tem apoio. Grupos, isso é o que tem moderado a linguagem. Porque se você olhar como era a linguagem antes, era muito mais agressiva, muito mais direta. E teve um crescimento muito grande do início até agora. Acho que em grande parte tem sido essa estratégia de moderação da linguagem. Tomara que seja verdade, que ele realmente sinta e acredite, não só por marketing. E por outro lado, na direita você tem 3 candidatos. Ou seja, aqui a direita tem que ser muito inteligente se quiser competir. E como vai competir? No Chile há segundo turno eleitoral, muito provavelmente vai haver um segundo turno eleitoral. No entanto, de acordo com as pesquisas, atenção, são pesquisas, as pesquisas não são a realidade. Se os candidatos da direita se unirem, poderiam alcançar 50 mais 1 e dessa forma evitar um segundo turno eleitoral. Ao crescimento que essa pessoa da esquerda, cujo nome me escapa agora, vem tendo, realmente... ele pode vencê-los com uma ampla vantagem, se a direita for pulverizada. É o mesmo caso da Bolívia, mas ao contrário. Deste lado, você tem uma esquerda que está unida, uma esquerda que pode ir forte, e a direita que está por baixo deveria se unir. Para lutar ou para poder lutar, você tem 3 candidatos, talvez até os candidatos mais extremos, para muitos. Kaiser, que é libertário e sem chances reais, deveria ser o primeiro a sair se seu discurso for sincero, e dessa necessidade de dar uma mudança para a América Latina e para a região. E já ter uma relação muito mais próxima com a Argentina em vez da Venezuela ou Colômbia e criar sintonia. Então teria que desistir. Parece complicado, eles não fizeram isso em outras eleições? Não acho que seja o caso, mas é uma eleição que precisamos acompanhar de perto. Especialmente se na Bolívia aconteceu o previsto no domingo.
E já por último, sobre o tema eleitoral. Além disso, temos a da Costa Rica, que, como o Chile, parece muito estável. Não se prevêem tantas surpresas. Também temos a eleição de Honduras, mas aqui para mim vai ser mais importante, é a da Colômbia. Ou seja, são graus de influência da esquerda bolivariana que estão em disputa. Ou seja, é a Bolívia, é o Chile e é a Colômbia no próximo ano, e depois vem o Brasil, como um fechamento de pinça. Com esse cenário, volto para os Estados Unidos. Para mim, isso explica em grande parte essa interferência que Donald Trump está tendo de forma descarada e agressiva. Agora, se há uma questão eleitoral, se há uma questão política, uma questão geopolítica, é claro que uma figura como Donald Trump prefere que haja 8 Mileis com quem negociar. Que haja 8 Noboas, que haja 8 Bukeles, ou o que ele acha que vão ser 8 Bukeles, 8 Noboas ou 8 Mileis? Melhor ter figuras como Lula da Silva que vão e impõem limites dizendo não. Essa é a situação em que estamos envolvidos na América Latina, o caso do Brasil, assim, eu toco muito superficialmente. A questão dos médicos cubanos me parece muito simbólica e muito significativa. Mas, acima de tudo, porque é uma mensagem não só para o Brasil, mas para muitos países, incluindo o México. Acho que há informações de sobra, não de hoje, não de Donald Trump, de toda a vida, de como esses médicos cubanos são usados como mão de obra escrava, como é uma forma da ditadura cubana conseguir recursos e como também são usados para a doutrinação. E isso é algo que já vem sendo denunciado, não é de hoje. Sempre existiu a questão dos médicos cubanos. Agora há sanções sendo aplicadas contra políticos no Brasil, justamente pela implementação do programa médico, programa que leva serviços de saúde a comunidades no Brasil. O mesmo programa que o México vem implementando desde 2020, se não me engano. Exatamente. Ei, Gilles, então já para encerrar, não sei se você gostaria de comentar sobre isso que está sendo feito. Me parece um juiz que está colocando... Bom, este documento, deixa eu colocar aqui na tela. O magistrado Reis Rodrigues, do Tribunal Eleitoral? Sim, é esse documento, não sei se está na tela. Se você pudesse nos contar sobre o que é esse documento. O tema da reforma judicial. É feita uma série de impugnações contra a eleição. Aqui já estamos falando da parte da eleição, do que foi a votação. Como devem se lembrar aqueles que acompanham o canal ou já nos ouviram em outras conversas, falamos bastante sobre essa reforma judicial. A votação efetiva foi de 9% e o candidato vencedor a ministro recebeu 5 milhões de votos. Falamos novamente de algo pequeno, mas distribuíram vários folhetos indicando em quem votar. Nos resultados, entre o principal folheto ou o que foi mais amplamente distribuído, entre o que estava no folheto e os resultados, foram exatamente os mesmos. Isso é para ministros, mas se você levar isso para o Tribunal Eleitoral e para o Tribunal de Justiça, o da Inquisição, como chamamos, todos, os resultados são iguais no acordeão? Iguais, sim, sim. Aqui está falando uma manipulação nacional em que disseram, vejam, votem nesses, porque são os que interessam especificamente ao Morena e são exatamente os que ganharam. Para que entendam a dimensão, acho que era 50 e tantas vezes mais fácil ganhar na loteria do que acontecerem esses resultados. Ou seja, é estatisticamente impossível que tudo o que estava no acordeão, exatamente como no acordeão principal, porque houve vários acordeões, conseguisse isso. E olha, essa sentença é só sobre a questão dos ministros, isso é por um lado, ok? Quais são os elementos que esse magistrado usa para determinar que houve fraude eleitoral?
São esses mais de 3.000 acordeões disponíveis que eles apresentaram como prova. Há mais de 300 vídeos mostrando a distribuição dos acordeões, como eram dadas instruções às pessoas, como levavam as pessoas para votar. Existem fotografias, áudios, etc. O que essa sentença busca, se formos ao pé da letra, é anular a eleição e que a eleição seja repetida. Mas além disso, e isso está indicado na própria decisão, que sejam tomadas medidas preventivas e medidas sancionatórias. Cabe ao legislativo agir para evitar repetição, já que as falhas vêm da origem da reforma. É uma reforma feita para isso. É uma reforma feita para que as pessoas não participem. É uma reforma absurda por onde quer que se olhe. O que este magistrado pretende é que isso seja anulado e que essa eleição seja repetida. Infelizmente, é algo que não vai acontecer. E infelizmente não vai acontecer. Porque a composição que o Tribunal Eleitoral tem agora, já sabemos como eles vêm votando. Ou seja, é o mesmo que aconteceu no Instituto Nacional de Estatística. No Instituto Nacional de Estatística, não sei se você se lembra, também houve 5 conselheiros que foram contra validar a eleição, mas houve 6 que disseram que sim. E os 6, já sabíamos quem ia dizer que sim e já sabíamos quem ia dizer que não. Um juiz deve ser conhecido por suas sentenças. Existem magistrados como Reis Rodrigues, que ora vota a favor, ora contra o que o governo deseja. Isso se chama independência. Mas você tem outros magistrados que sistematicamente votaram tudo o que o governo posiciona e tudo o que o governo quer. Você diz, ou seja, por favor, quer que eu volte bem lá atrás? 2022 e 2023... tinham que nomear os novos magistrados do Tribunal Eleitoral. Aí, Adão Augusto, que era secretário de governo de Lopes Obrador, teve um áudio vazado com os senadores do Morena, onde ele diz: olha, no mundo ideal de Lopes Obrador, não haverá nomeação de magistrados eleitorais e em 2024 também não houve, ou seja, não ocorreu essa nomeação. O tribunal estava incompleto, onde tomam 2 magistrados dos estados alinhados ao regime. Eles passam a tomar decisões e votar sempre apoiando o regime. Por isso eu te digo que isso não vai ser aprovado. Essa votação vai ser na quarta-feira. No entanto, vai ser muito interessante assistir a sessão, ver esse plenário para acompanhar os posicionamentos e os argumentos que vão apresentar. Aqueles que votarem contra esse projeto o modifiquem e decidam dar validade à eleição. E isso, para que vai servir? Primeiro, para a história. Os ministros que assumirão em 1º de setembro não têm legitimidade, pois chegaram por uma fraude eleitoral documentada. 5 conselheiros de linha já manifestaram isso, e o projeto de sentença do Tribunal Eleitoral confirma, como já sabemos. E diz este documento, como chamamos Guires, este documento é... Um projeto de sentença? Bem, este projeto de sentença diz em um ponto, a soma de causas específicas e genéricas gera nulidade baseada em vários fundamentos normativos independentes, mas convergentes. Os pontos são causa específica, uso indevido de financiamento e causa genérica, violação a princípios constitucionais. E depois, então, vem mais informações. Mas, então, de início, o fato de que isso está sendo discutido oficialmente dentro da corte já é muito importante. Isso já está na história. São 470 páginas, que, se não me engano, por aí, assim é composta a sentença. Não é só dizer houve fraude, são mais de 400 páginas de análise jurídica. Minucioso que é realizado. Mas, acima de tudo, isso vai servir como um precedente ou um antecedente nas instâncias internacionais. O México está passando pelo mesmo que nós, essa concentração não é normal. Atenção, voltando um pouco. Preocupa o que ocorre no Equador, pois seguem o mesmo caminho do México. E isso não é bom, seja você de direita ou de esquerda, e não é bom para ninguém. Sim, porque você tira o equilíbrio do poder. E então, aqui diz, supondo que isso
evolua para que internacionalmente busquem alguma ação jurídica? Como está a situação? Ou qual é o... Veja, vai soar horrível, mas que comecem as sanções contra o México, que a comunidade internacional comece a olhar para o México, a fazer um chamado de atenção, a não permitir que isso se normalize. Quer dizer, veja, soa horrível, mas o México já precisa estar no centro das atenções da comunidade internacional. Entendo que conflitos como o da Ucrânia e de Israel, entre outros, mais violentos ou agressivos passam despercebidos. Muitos temas, ou seja, o mesmo que está acontecendo no Equador, digo, já a Organização das Nações Unidas se pronunciou. Que bom, a Anistia Internacional se pronunciou. Que bom, assim como fizeram na época com o México. Mas não passa disso, é preciso aumentar as medidas e é preciso gerar pressão contra esse tipo de figuras autocráticas. Seja Novoa, seja Cláudia Sheinbaum. Esse precedente serve para isso, por quê? Porque os próprios juízes estão te dizendo isso, e estão te mostrando com as sentenças, e estão te dizendo nas organizações internacionais. Como ocorreu a desintegração do tribunal, como são os tribunais que o compõem agora, de onde vêm, a quem obedecem, como têm sido suas sentenças. Ou seja, há uma narrativa que está sendo contada sobre os fatos e sobre como a democracia vem sendo erodida e como houve um desmantelamento institucional ponto por ponto. Isso mostra que não vivemos mais em um regime democrático e que o México está deixando de ser uma república. Tristemente, só vejo um único político no México que entendeu isso, e não é que ele seja bom, que é Alito Moreno. Alito Moreno foi à Organização dos Estados Americanos apresentar seu caso, onde é preciso lembrar que abriram um processo de cassação de mandato contra ele. Ele demonstra juridicamente que está ou mal integrado, ou que realmente não havia elementos nas acusações contra ele. O processo de cassação é suspenso. Acontece o caso de Adán Augusto. Abrem um processo contra o presidente do Partido Acción Nacional e abrem um processo novamente contra Alito Moreno. Você não pode julgar alguém duas vezes pelo mesmo motivo. Alito Moreno está se aproveitando disso. Não sei se a integração do inquérito é igual ou semelhante. Mas onde ele está se apoiando é que ele vai para instâncias internacionais e diz: vejam, sou um perseguido político. Olha, aqui está onde tentaram me caçar. Aqui está onde eu demonstro que sou inocente. Aqui está o caso de Ana Augusto. E aqui está quando começam a me perseguir novamente por crimes pelos quais eu já tinha sido julgado. Mas não para por aí. Em 1º de setembro não há mais tribunais independentes no México. E isso ocorre por esses motivos. E começa a retomar o fio desde como se dá a aprovação. E muito provavelmente vai integrar o processo com o que for determinado. Tanto na quarta-feira no plenário do tribunal, quanto na segunda-feira na Suprema Corte, que também vai para votação. Uma série de impugnações também vão ser rejeitadas lá, ou pelo menos é o que parece. Sim, acho que mais baseado no direito, pela falta de legitimidade. No entanto, vamos ter que ver o que acontece na segunda-feira. Vamos ter que ver o que acontece na quarta-feira. Minhas esperanças são quase nulas nesse assunto. Mas claro que vai ser importante e notícia para acompanhar o fio condutor. Desde como foi feita a reforma até este, que já seria o ponto final e que deve ser concluído no dia 1º de setembro. Então vamos ter que conversar sobre isso na próxima semana, junto com sabe-se lá quantos outros assuntos. Mas o Putin vai ser também, e vai ter a questão da Bolívia. Bom, pelo menos a primeira rodada de votações vai ser interessante, pois terá mais informações sobre Israel e o Oriente Médio, já que são muitos assuntos. Gires, acho que na Sérvia também teve muitos protestos parecidos com os de lá essa semana. Sim. Ou seja, eles já estão cansados desse presidente e basicamente estão pedindo que ele renuncie. É bom lembrar que lá na Sérvia, aparentemente foi usada essa arma sônica contra a população no protesto anterior. Vai saber se vão fazer isso dessa vez, mas realmente está bem intenso. Gires, como você está indo com o seu canal? Bem. Digo, estamos começando, estou subindo conteúdo, né? Diariamente, sim, diariamente. Agora mesmo.
e compartilho com você por todo o carinho e amor à comunidade da qual faço parte. O canal existe principalmente graças ao seu incentivo, que me motivou a começar a gravar e deixar as desculpas de lado. Agora eu tenho a intenção de ir me acostumando a falar. Só digo, sei que aqui me conhecem, que eu falo pelos cotovelos. Não é igual ter um interlocutor e ter companhia. Tendo esse feedback, ligar a câmera e começar a falar às vezes é complicado. Sim, olha, o seu canal vai aparecer aqui nos comentários para que o pessoal se inscreva, para a comunidade que tiver interesse. E então, já é sua segunda semana com o canal, né? Ou terceira, não sei. Eu estou... 3, estou publicando todos os dias. Faço pequenas cápsulas de uma nota que chama minha atenção. Algo que me parece importante. E os sábados transmitimos um podcast chamado Cretologia, onde eu tenho um amigo muito bom que, além de ser meu sócio, é amigo. Desde os 14 anos. Ele é mestre em literatura. Ele foi alguém que influenciou muito o meu gosto por livros aos 13, 14 anos. Eu, com uma caixa de livros assim, vai ler, e daí conheci autores que me deixaram impressionado, talvez autores para os quais eu ainda não estava preparado para ler, mas depois retomei. E amanhã temos um capítulo muito interessante, que é um conto de Cortázar chamado Casa Tomada. Ok. É um conto muito breve, é um conto de 2 páginas assim, bem pequenininho. Mas tem uma carga simbólica impressionante. Ontem passamos 1h15 falando sobre o conto, apesar de ser curto. É muito interessante porque tem muita carga política. Na criatologia, discutimos literatura relacionando-a ao poder. Por isso o nome Cratologia, trazendo o tema para os dias atuais. No primeiro episódio falamos de Orwell e do orwelliano, que é a nossa realidade agora. Comparado com o romance A Revolução dos Bichos, o passado. Fizemos sobre o conto A Última Pergunta, de Isaac Asimov, que é como um chat GPT universal. Então também é super interessante. E esse de Casa Tomada, do Cortázar? Minha interpretação, e eu a baseio um pouco no que o próprio Cortázar declarou, é como as ditaduras ou esses governos autocratas vão avançando. E a sociedade é muito passiva, e sempre foi muito passiva. E não percebemos como vão invadindo nossos espaços e nossas esferas de direitos, até o momento que já é tarde demais e não há mais nada a fazer além de sair de casa. É um conto espetacular, é um conto de fantasia, é um conto que pode ser interpretado de 1000 maneiras. Como terror, você pode interpretar com alienígenas, pode interpretar de forma psicológica. Ou seja, é uma loucura. É uma loucura. Cortázar, pois acho que é um dos escritores mais famosos que a América Latina já teve, é um argentino exilado, autoexilado no Peru. Também é muito importante o momento em que ele escreve. Mas, enfim, não vou falar tanto caso vocês queiram conferir por conta própria. Amanhã ao meio-dia já está programado para acontecer. E todos os dias estamos lá comentando. Vou fazer diferentes experimentos até ir consolidando o formato do canal. Muito bom, Gerês. Vamos ficar atentos ao que escrever, ao que vão comentar amanhã sobre esse Cortázar. Vai ser muito interessante. Então também lê, já que você nos contou qual conto é, procurar e ler antes do vídeo. Você lê em 5 minutos. Muito bom, é isso. Gil, estamos conversando, continuamos conversando. Esta semana tem muitas coisas. Próxima sexta-feira estaremos aqui não conversando com você. Com certeza. 1000 novos temas nesse ritmo, né? O mundo já está louco, né? Sim, hoje abordamos muitos temas. Vamos ver como vai ser na próxima semana. Um prazer, como sempre. Gires, muito obrigado e até logo. Não, cara, muito obrigado a você. Saudações para a comunidade. Muito bom, obrigado.